Olá galera, tudo bem com vocês? Esse já é o 7º episódio da nossa websérie e hoje nós vamos especificamente falar sobre reboco natural. Como é que foi a nossa experiência aqui na bioconstrução, quais foram as dificuldades, os materiais e como é que a gente faz o processo de mistura e aplicação. Então, falar um pouquinho da importância do reboco, né? Nós temos uma casa que foi utilizada a técnica do COB, que é uma técnica toda manual e que deixa o material, depois que a parede está pronta, ela deixa o material nu, vamos dizer assim, sem proteção. E como o COB não é resistente à chuva diretamente sobre ele, a gente precisa trabalhar com uma camada de reboco. E o reboco vai funcionar como uma primeira pele da casa, assim. A gente utiliza alguns ingredientes na mistura, por exemplo, areia, argila e alguns outros agregados que vão dar condição de proteção contra chuva, contra vento, contra sol. Isso é muito importante e fundamental na bioconstrução. A nossa experiência aqui foi legal e foi bacana porque a gente também não, assim como na mistura do COB, até que chegamos na mistura ideal, a mistura do reboco também foi bastante pesquisada. Nós fizemos umas 5 ou 6 misturas, até que nós chegamos na mistura ideal. E até chegar na mistura ideal a gente teve vários problemas, né? De trinca, de aderência, de resistência à chuva. E isso foi bem bacana para o nosso aprendizado. Não encontramos uma receita pronta e imagino que vocês, em qualquer lugar do país, também não vão encontrar. Então a receita que a gente vai passar aqui é uma receita muito específica para nós. O legal é você fazer seu próprio teste, sua própria experiência. Mas eu quero que vocês me acompanhem. A gente vai lá para o lugar de aplicação e eu vou mostrar para vocês um pouquinho melhor assim quais são os materiais, né, e qual a função de cada um. Lembrando que, claro, a nossa casa, como eu falei antes, a gente teve vários desafios e um dos desafios mais importantes eu acredito que tenha sido o reboco, né? A gente também, eu gosto sempre de frisar que a gente utilizou duas camadas de reboco. A primeira camada é a camada que vai fechar a trinca da parede de barro, que vai fazer todo o emparelhamento da parede, vai deixá-la numa situação assim mais lisa, né? Para receber a última camada, que aí sim seria a camada para finalização. E o que muda entre uma mistura e outra é apenas a areia. A primeira camada, que é a camada que vai fechar as trincas, é uma camada feita com uma mistura onde tem areia média, que é a areia de construção civil. E a segunda mistura, já utilizamos areia fina, que na construção civil o pessoal utiliza para fazer o reboco também. Então a gente faz o reboco depois com essa areia aí. Hoje a gente vai fazer uma mistura onde nós vamos utilizar apenas a primeira parte, né? A parte onde se utiliza areia média, e aí a gente vai fazer a parte bruta mesmo. Esse aqui é um local que nós tínhamos problema, foi um dos locais que a gente experimentou. Então é um dos locais onde deu trincas, onde o nosso reboco não funcionou, como está aqui, por exemplo. E a gente descascou de novo essa parede e vamos fazer. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse pedaço aqui. Então, aqui está a parede crua de COB, aqui vai a primeira pele de reboco. E ela vai com a função de emparelhar e fechar trincas. E também, claro, fazer a vedação da parede. Os ingredientes que nós vamos utilizar hoje são esses aqui, são 4. São ingredientes simples. Argila, essa argila é aqui da propriedade mesmo, a gente tem um local onde a gente extrai. É uma argila acinzentada, esverdeada. A gente vai utilizar ela como ingrediente principal dessa capa. A gente também vai utilizar areia média, que é a areia que eu falei para vocês que a construção civil utiliza para erguer parede e para outras situações. Nós vamos agregar nessa mistura o grude cozido, que é uma cola feita com polvilho azedo ou polvilho doce, tanto faz. E é uma cola que vai dar uma liga bem legal para a nossa mistura. Ela vai ter plasticidade, vai ter flexibilidade e vai ajudar muito na aplicação. E também vamos utilizar o óleo de linhaça. O óleo de linhaça, o meu medidor aqui é legal, é uma chupeta do bebê, né? Quem não tem cão caça com gato. Então aqui a gente vai utilizar o óleo de linhaça como um ingrediente que vai trabalhar na impermeabilização da parede. Então a primeira capa que já está impermeabilizando, esse óleo vai evitar com que grande parte da umidade trazida pela chuva ou pelo ar adentre na parede. Então galera, agora que a gente já comentou um pouquinho dos materiais e suas funções, a gente já vai para a mistura, tá? A primeira coisa é as quantidades.
Esse balde aqui, ele é um balde de 5 litros. Eu estou colocando mais ou menos 2/3 de argila nele. Então, para facilitar a vida de vocês, na mistura, na mescla, eu vou usar a mesma dosagem para vocês saberem quanto vai de areia também. E aí, para areia, nós vamos utilizar um balde inteiro desse aqui. E aí eu vou trazendo a areia para cá. Nós vamos encher esse balde de areia e vamos fazer a mistura desses dois ingredientes agora. E depois que esses ingredientes estiverem bem misturados, aí nós vamos utilizar os outros agregados, que é o nosso grude cozido e também o nosso óleo de linhaça. Então é bem importante a gente primeiro fazer essa pré-mistura da areia e da argila. Então tá aqui, ó, um balde de areia junto com 2/3 de um balde de argila. Você pode fazer essa mistura na mão, você pode utilizar a colher de pedreiro ou algum outro instrumento que para ti seja legal. Então, galera, agora a gente já fez a pré-mistura. Aqui nós temos a argila e a areia. O bacana é que ele fique mais ou menos nessa textura aqui. Vocês podem ver que ele está bem embarrado, mas ele não chega a escorrer umidade, nada. Se caso você tiver necessidade de adicionar água, pode adicionar para chegar nessa textura aqui. Aí depende muito de como está a sua areia, como é que está o seu material aí em casa. Agora chegou a hora de nós colocar os agregados aqui. E pela lógica a gente já vai colocar antes o grude cozido. Vamos fazer a pré-mistura do grude cozido e por último a gente vai colocar o óleo de linhaça, fazendo mais uma última mistura antes de aplicar na parede. E lembrem que eu utilizei um balde de 5 litros de areia, um balde com 2/3 de argila com a mesma capacidade e também agora a gente vai utilizar meio litro de grude cozido. Eu tenho um copo dosador aqui, ele tem 500 ml, eu vou encher ele com o grude cozido e vou aplicar ele nessa nossa mistura. Veja a consistência desse material, que bacana. Ele que vai dar toda a plasticidade, toda a condição de aderência na parede também. Ele ajuda muito na nossa mistura esse material aqui. Então agora eu já posso fazer a mistura desse agregado nela. Então, pessoal, agora a gente vai para a aplicação na parede aqui. Antes de qualquer coisa, o legal e importante é a gente umedecer essa parede. Se nós pegarmos o reboco agora e colocar ele aqui, ele não vai ter uma aderência adequada. Por quê? Nós temos um material úmido e uma parede seca. O ideal é que as umidades estejam compatíveis para que quando a gente colocar o material ele tenha realmente o efeito de colagem na parede. Então vou pegar o regador, vou dar uma boa umedecida e somente depois a gente vai começar a aplicar de fato o reboco nessa parede. Lembrando para vocês que esse reboco é a primeira pele, né? Então é feito com areia média e a ideia dessa primeira camada é a gente fechar as trincas que inevitavelmente numa bioconstrução você vai ter. Então não se preocupe, se a tua casa tiver trincas pequenas, como temos aqui, elas serão fechadas pelo reboco. A função do reboco é justamente essa. E agora eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho da textura, como é que está o material pronto depois da agregação da cola, né, do grude cozido e também do óleo de linhaça. Então ele está bem legal. Ele tá, olha só, é uma plasticidade muito grande. Vocês podem ver aqui, olha como ele se comporta, ele parece um cimento de verdade. E aí eu coloco na minha desempenadeira aqui com a colher de pedreiro e já posso ir fazendo a aplicação. A parede está úmida, ela vai receber então esse material.
Galera, então agora a gente acabou de aplicar aqui o material. Ele ficou bastante áspero. A gente vai dar uma alisada bem breve, não vai ser uma alisada muito forte assim, porque senão ele fecha muitos poros e aí a próxima camada de reboco vai aderir pouco. Então é legal que fique um pouco áspero assim. Mas para a gente deixar a superfície um pouco mais regular, existe uma técnica bem legal. Você pode molhar ele um pouquinho, molhar esse reboco novo, molha a desempenadeira e você também pode fazer um alisamento bem breve. Ele vai alisar, mas vai, digamos assim, deixar bastante porosidade para a próxima camada de reboco. E aí sim vai ser com areia fina. Legal então, pessoal, aqui a gente acabou de fazer o pré-alisamento dele. Nós tiramos um pouco da rugosidade excessiva. Ele vai receber a próxima camada de reboco, que vai ser com areia fina, tá? A única coisa que vai mudar na nossa mescla é areia média para areia fina, o restante da mistura continua igual. Porém, isso aqui vai precisar de 3 dias mais ou menos para que ele cure, para receber a próxima camada. Então o legal é que nesse período você não deixe o sol bater de frente nesse material e nem que a chuva também agrida essa parede. Legal? Lembrando que a espessura desse material aqui, nessa primeira aplicação é mais ou menos 2 milímetros e a próxima aplicação de mais ou menos 1 milímetro de espessura. Legal! O que a gente tinha para hoje é isso aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante. No próximo episódio a gente vai trabalhar nesse pedacinho aqui a pintura natural. Então a gente convida vocês para nos acompanharem no nosso canal do YouTube. Curtam, compartilhem, comentem. Valeu, obrigado, até mais!